Taxa Selic acabou de subir para 5,25% ao ano. Será que chegou a hora efetivamente da queda das ações? O que acontece? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar basicamente tudo o que aconteceu sobre esse aumento da taxa Selic, tá? O que está acontecendo? Vou te explicar qual o impacto dessa mudança em cada investimento. Vou te dizer o que eu vou fazer agora nos meus investimentos e o que talvez seria prudente você fazer com os teus investimentos. Se você quer entender todo esse cenário, desse aumento da taxa Selic de 4,25% ao ano para 5,25% e todos os efeitos decorrentes disso, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores. Uma série de vídeos onde eu tenho o objetivo de pegar pontos específicos e destrinchar esses pontos que eu vejo que tem muita confusão nesse barulho de tanta informação que tem na internet. Para que você consiga investir com assertividade, sabendo o que está fazendo, com base, com fundamento, e assim consiga ter resultado. Então vamos lá, sem mais delongas. O que está acontecendo nesse exato momento, né? A taxa Selic hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, subiu, o Banco Central subiu de 4,25% para 5,25% ao ano. A gente está num ciclo de alta da taxa Selic desde o início de 2021. Estava em 2% no início do ano, passou para 2,75%, passou para 3,5%, para 4,25% e agora, primeiro ponto importante, acelerou o movimento de alta. A gente estava tendo altas a cada 45 dias, que é um período que um comitê do Banco Central, o Copom, o Comitê de Política Monetária, se reúne para ver se muda a taxa Selic, se aumenta, se diminui, se mantém a mesma. Ele estava elevando em 0,75% a cada reunião. Agora ele aumentou 1% de cara e já preparou o mercado financeiro, segundo o comunicado que eu já vou te mostrar, que ele vai elevar em tese, na próxima reunião, mais 1%. Ou seja, ele colocou o pé no acelerador e está acelerando a elevação da taxa Selic. Isso tem impactos gigantescos, conforme a gente vai analisar aqui durante anos e anos, gigantescos nos investimentos da Bolsa de Valores, tá? Então, a primeira coisa que eu vou te mostrar aqui, sem mais delongas, é o comunicado do Copom, tá? Nesse comunicado, quem é o Copom? É o Comitê de Política Monetária, um comitê do Banco Central que define a taxa Selic a cada 45 dias. E na reunião número 240, que foi a que aconteceu hoje, ele decidiu por unanimidade elevar a taxa Selic para 5,25% ao ano. E tem alguns pontos interessantes da gente olhar aqui, tá? Que eles colocaram nesse comunicado, ele não é muito grande, mas tem alguns pontos interessantes. Um dos fatores que motivou esse aumento mais forte na taxa Selic foi a evolução da variante Delta. Um aspecto, uma variável que a gente não tem controle. Então aqui ressalta, né, aquela importância de eu não ser prepotente a ponto de achar que eu vou conseguir prever alguma coisa. Tem várias variáveis na economia que a gente não controla. Então esse aqui foi um dos fatores que fez o Copom aumentar essa taxa de juros um pouco mais rápido, né, com uma velocidade maior. Aí ele falou também, em relação à atividade econômica brasileira, os indicadores estão vindo bem, mas a inflação, que é o aumento dos preços de tudo que a gente compra, tudo que a gente consome no dia a dia, continua se revelando persistente, né? Tem um marketing econômico muito forte, tanto aqui no Brasil quanto em todos os países do mundo, que essa inflação que a gente está vendo super alta em todo mundo é algo temporário, é por causa do cenário que a gente viveu no ano passado e tudo vai ficar bem, só que quanto mais esse discurso é adotado, mais a inflação está subindo, e esse é um medo forte que o Banco Central tem, que essa inflação exploda e por isso ele faz uma elevação na taxa Selic mais forte. Já vou te explicar como que funciona essa dinâmica, tá? Para você entender bem. O que mais? Algo que só ressalta o que a gente estava falando. As diversas medidas da inflação apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta. Talvez você saiba, talvez não, mas o Banco Central ele tem uma meta para a inflação. Os preços eles têm que subir, mas não muito, senão afeta a economia. E a inflação em todas as formas de se medir, em todos os índices, estão estourando o intervalo máximo de inflação. Não é nem a meta, é a banda, é o intervalo máximo de inflação. E aqui ele até diz também que a projeção para a inflação nesse ano é 6,5%, quando a meta é 3,75%, e para o ano que vem baixa para 13,5%, depois 3,2%, e ele até coloca alguns valores aqui possíveis para nossa taxa Selic, né, que termina esse ano em 7%, 2022 termine a 7% também e 2023
volta para 6,5%. E ó, mais aqui para baixo, ele diz o seguinte, ó, nesse momento o cenário básico e o balanço de riscos do Copom indicam ser apropriado um ciclo de elevação da taxa de juros para patamar acima do neutro. O que significa aqui essa frase que está em financês? Em português, o que significa? Significa o Banco Central dizendo assim, ó, a gente tem um nível de taxa Selic que seria o bom para a economia, seria estruturalmente bom para a economia, mas a gente vai pisar, a gente vai elevar a dose, essa taxa Selic vai subir mais porque a inflação está totalmente fora do controle. Então, com medo disso, ele está elevando ainda mais a taxa Selic. Já vou te explicar todo o cenário em torno disso, tá? E ele já diz, ó, para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude, do mesmo tamanho, outro aumento de 1% na nossa taxa Selic. Tá bom, Vinícius, entendi aí o que aconteceu, qual a avaliação desse comitê, mas o que eu tenho a ver com isso? O que a taxa Selic me incomoda? Qual é o problema disso? Deixa eu te explicar. Existe uma dinâmica entre essa tal de inflação e a taxa Selic, né? Por que a taxa Selic está subindo? Porque a inflação está vindo cada vez mais alta. Nos últimos 12 meses, a inflação foi de mais de 8%, sendo que a meta para 2021, para esse ano, é 3,75%. Então está totalmente fora do controle. Está mais do que o dobro da meta se a gente for olhar os últimos 12 meses. Então, como os preços estão subindo muito, o que o Banco Central está fazendo? Está aumentando as taxas de juros. Basicamente, ele está aumentando a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Só que, o que acontece? Quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, automaticamente as taxas de empréstimos, de financiamento, de crediário, todo tipo de taxa de juro também corrige para cima. E aí vai ficar mais caro para as pessoas elas pegarem empréstimo, pegarem financiamento, vai ficar mais caro para as empresas pegarem empréstimo, pegar financiamento para ir consumirem mais, as pessoas comprarem mais coisas, comprarem sua casa própria, trocarem de carro, por exemplo, e as empresas investirem mais no seu próprio negócio. Então, quando o Banco Central ele aumenta a taxa Selic, ele basicamente está falando para todo mundo assim, ó, pare de comprar para que os preços diminuam. E ele vai continuar fazendo isso até que a inflação seja controlada. E sabe-se lá Deus quando que essa inflação vai ser controlada. Tem esse estigma, tem esse marketing econômico de que a inflação é temporária, mas está todo mundo com medo. Todos os bancos centrais do mundo estão com medo, inclusive o americano, que essa inflação não seja temporária, que ela seja persistente e aí pode gerar, inclusive, uma crise econômica global, né? Mas o mais importante de você entender tudo isso é o seguinte, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E olha bem essa imagem aqui que eu vou te explicar. Olha só, o que você está vendo nessa imagem aqui? Nessa imagem você está vendo na linha azul o índice Bovespa. O que é isso? Basicamente é o termômetro das ações. É um índice que mede o quanto as ações sobem ou caem com o passar do tempo. Quando essa linha azul está subindo, significa que os preços das ações estão subindo. Quando a linha azul está caindo, significa que os preços das ações estão caindo. E assim por diante, tá? Na linha laranja, você vê a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia. Quando essa linha laranja está caindo, significa que era um período em que a taxa Selic estava caindo. Quando ela está subindo, era um período em que a taxa Selic estava subindo. E o que a gente consegue ver nesse gráfico aqui, que mostra de 2005 até 2017, é o comportamento da taxa Selic e do preço das ações. A gente vê que em todos os períodos de tempo, quando a taxa Selic caía, as ações subiam. Quando a taxa Selic subia, as ações caíam. Quando a taxa Selic voltava a cair, as ações subiam. Quando a taxa Selic voltava a subir, as ações caíam. E assim por diante. Um comportamento inverso. Inclusive, depois aqui de 2017, a gente viu a nossa taxa Selic cair mais, estava na casa de 14% lá, e cair mais para a casa dos 2% e as ações subiram. Aqui que está o ponto mais importante. Em todos os momentos da história, nos momentos em que a taxa Selic subiu, as ações despencaram. E quando eu mostro aqui, deixa eu voltar para a imagem, em alguns momentos de aumento da taxa Selic, as ações caíram 50%, as ações caíram 45%. Então, é extremamente relevante você entender isso, né? Quando a taxa Selic sobe, em todos os momentos da história até hoje, as ações caem. E por que isso faz sentido? Por que isso acontece? Entenda o seguinte cenário, tá? Quando a taxa Selic sobe, fica mais caro para as pessoas fazerem empréstimos, para elas pegarem empréstimos, fazerem financiamentos e consumirem mais, comprarem mais. Então, basicamente, as pessoas
que no Brasil 70% das pessoas são endividadas, elas param de fazer novas dívidas porque a taxa de juros fica muito alta. E aí, como elas param de fazer novas dívidas, elas deixam de comprar tanto das empresas. Com isso, as empresas que têm ações na bolsa começam a vender menos e, basicamente, se vendem menos, o lucro das empresas cai. Além disso, quando aumenta a taxa Selic, o custo da dívida das empresas aumenta, né? Porque grande parte da dívida das empresas é atrelada à taxa Selic. Quando a taxa Selic sobe, estava em 2%, agora está 5,25%, mais que duplicou, né, no intervalo aí de 7 meses. Basicamente, as empresas estão pagando 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4 vezes mais juros pela dívida que elas já têm. Elas lucrando menos porque vendem menos, pagando mais juros pela dívida, elas lucram ainda menos. Talvez algumas comecem a dar prejuízo. Além disso, essa elevação na taxa Selic faz com que o governo tenha que pagar mais juros pela dívida dele. Talvez você saiba, talvez não, mas todos os governos do mundo têm dívidas para pagar. E uma boa parte das dívidas do governo brasileiro, do Brasil como um todo, é atrelado a essa taxa Selic. Quando a taxa Selic sobe, o juro da dívida, o custo da dívida, as despesas com juros da dívida do Brasil sobem também. Só que o nosso país, desde 2014, ele gasta mais do que arrecada de dinheiro. Onde é que ele vai tirar dinheiro para pagar esse custo maior da dívida? Muito provavelmente ele vai aumentar impostos, como já vem aumentando desde o ano passado para cá, de várias formas que fica até difícil da gente ver. Então, aumentando o imposto, você acaba tirando mais dinheiro das empresas, elas lucram ainda menos e acaba tirando mais dinheiro das mãos das pessoas, que acabam comprando ainda menos das empresas. E toda essa espiral, todo esse jogo, aumento na taxa para os empréstimos e financiamentos das pessoas, faz elas comprarem menos, aumento no custo da dívida das empresas, faz elas lucrarem menos, aumento de impostos, que aí ataca diretamente os dois, tanto as empresas quanto as pessoas, fazem as empresas lucrarem ainda menos. E várias começam a dar prejuízo. É por isso que o preço das ações derretem quando a taxa Selic sobe. E a pergunta que eu quero te fazer é, você está pronto, você está preparado para ver as ações despencarem 40%, 50%, 60%? Eu não estou dizendo que vai acontecer, eu não sou mãe de Ná, eu não sou infantil a ponto de querer fazer uma projeção e achar que eu vou acertar. Agora, se você tem maturidade o suficiente, uma pessoa adulta, você tem que estar preparado, tem que estar preparada para esse cenário, porque sim, isso realmente pode acontecer. As ações podem despencar, como você viu nessa imagem aqui, em todos os momentos da história em que a taxa Selic subiu, as ações derreteram, tá? E talvez você possa estar pensando agora, mas Vinícius, eu nem invisto na bolsa ainda. O que acontece com cada investimento quando a taxa Selic sobe? Basicamente, vou te explicar rapidinho alguns investimentos aqui, tá? Englobando uma explicação maior sobre as ações também. Se você hoje tem dinheiro na poupança, basicamente a sua rentabilidade na poupança a partir de hoje vai ser de 3,68%. Ridículo, horrível. A inflação, o aumento dos preços e tudo que você compra no dia a dia, nos últimos 12 meses subiu 8%. A sua rentabilidade a partir de hoje vai ser 3,68%. Péssimo. Tudo sobe de preço mais rápido do que o teu dinheiro se valoriza. Você está perdendo dinheiro mesmo investindo, sabia? Você precisa fugir disso. Óbvio que você precisa sair da poupança. Você está queimando dinheiro lá. É como se tivesse uma fogueira, teu dinheiro estivesse ali, literalmente queimando, tá? Se você investe, por exemplo, em títulos públicos, no Tesouro Selic, por exemplo, que é o título público mais seguro que existe, que, na verdade, é o investimento mais seguro que existe no nosso país. Quanto que ele vai passar a render a partir de hoje? 4,46% ao ano. Então, se você ficar só nisso, não faz sentido nenhum. Você vai estar perdendo dinheiro mesmo investindo também. Claro, num contexto de uma carteira de investimentos, pode fazer sentido por algum motivo ou outro, dentro de uma combinação de investimentos, ter também o Tesouro Selic. Mas investir só nele, ou uma grande parte do seu dinheiro nele, isso é uma grande cilada, tá? Então, uma coisa aqui já é certa. Você precisa investir na bolsa. Se você quer fazer o teu dinheiro trabalhar por você, no teu lugar, e você não ter que morrer trabalhando, você precisa investir na bolsa. Agora, cuidado, porque nesses períodos em que a taxa Selic está em alta e cada vez subindo de forma mais veloz, né, como a gente está vendo agora, o que acontece? As ações derretem e os fundos imobiliários caem bastante também na maioria dos períodos de tempo. Vinícius, você está falando que as ações vão cair? Você está falando que os fundos imobiliários vão cair? Não, não estou falando. Por quê?
Eu não sou infantil a ponto de querer fazer uma projeção. Isso você já tem um monte aí na internet que você pode pesquisar, esse monte de lorota, achismo, chute, mesmo que seja meio científico, e ao invés de te ajudar, só te atrapalha, te deixa mais ansioso, com dúvida, porque as projeções mudam todo dia, nem o Banco Central acerta suas próprias projeções. Mas você tem que estar preparado para um cenário de forte queda nas ações e nos fundos imobiliários, que na verdade uma queda só vai mostrar uma oportunidade de investimento, né? O problema é, se você tem dinheiro investido somente em ações, quando a gente está falando na bolsa, você vai ter todo o seu dinheiro desvalorizando. Você vai pegar só o aporte mensal, quanto você vai investir no mês para comprar mais ações, ou você tem outros investimentos que vão se valorizar muito e você pode pegar uma parte do lucro para comprar ações a preços baixos, fundos imobiliários a preços realmente de promoção. É a chave, né? Para isso que a gente precisa de anti-ações, investimentos que se valorizam quando as ações caem, se valorizam 2 vezes, 3 vezes ou até mais, e que comprovadamente no longo prazo faz você ter menos oscilação nos seus investimentos, faz você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e ter uma maior rentabilidade no longo prazo. Uma dessas anti-ações é o próprio dólar, tá? Por exemplo, o que deve acontecer com o dólar se continuar aumentando a nossa taxa Selic? Uma taxa Selic muito elevada naturalmente leva o país a uma crise econômica. Naturalmente, né? Porque aí as empresas passam a lucrar menos, as empresas lucrando menos, elas precisam demitir funcionários, elas já não vendem tanto porque as pessoas não querem comprar tanto, e naturalmente a gente entra num cenário, pode entrar num cenário agora de crise econômica. Se a gente entra numa crise econômica, o que acontece? O investidor estrangeiro tira seu dinheiro daqui. 45% de todo o valor investido nas ações aqui no Brasil são dos investidores estrangeiros. Tem centenas de bilhões. Então, se ele vê, opa, o Brasil está em crise, eu posso investir em qualquer outro país do mundo. Por que eu vou ficar com meu dinheiro no Brasil? Ele tira, ele saca daqui uma parte dos seus dólares. E quando o dólar sai, o dólar se valoriza. É assim que funciona. O que faz o dólar oscilar, subir ou diminuir de preço? Basicamente é o fluxo de entrada ou de saída de dólares. Então, quando entra muitos dólares, é o fluxo cambial o nome disso, tá? Quando entra muitos dólares, o dólar cai. Quando saem muitos dólares, o dólar sobe. Então, nesses momentos de queda, se a gente tiver uma grande queda nas ações, é porque o investidor estrangeiro está vendendo muitas ações, está fazendo o preço delas caírem, está tirando seus dólares daqui e o dólar se valoriza. Ah, mas Vinícius, eu ouvi falar, eu li em algum canto que quando a taxa de juros sobe, aumenta a diferença da rentabilidade dos investimentos de renda fixa aqui do Brasil. A renda fixa acaba rendendo mais. E talvez lá nos Estados Unidos ou no país de origem desse investidor estrangeiro, a rentabilidade da renda fixa está 1%. E quando aumenta a diferença, né, ele pode investir aqui e colocar o dinheiro na renda fixa e não nas ações. Essa é uma teoria maravilhosa, né? O mercado financeiro, o mundo dos investimentos tem... A teoria é linda, a prática é totalmente diferente, né? Como assim, Vinícius? Me mostra que a prática é totalmente diferente. Olha só, vou te mostrar agora o seguinte cenário. Olha para quanto está a taxa de juros da Argentina. 38%. Então, se eu for investir lá em títulos públicos, digamos no Tesouro Selic de lá, eu vou ter uma rentabilidade de 38% ao ano. No Zimbábue, 40%. Na Venezuela, 57%. Se você tem meio neurônio funcionando, você não precisa nem de uma sinapse. Se você tem meio neurônio funcionando, é óbvio que você não vai colocar dinheiro aqui, mesmo tendo uma rentabilidade muito grande na renda fixa, porque o risco é muito maior por trás. Então, na teoria, é bonito. Quando as taxas de juros sobem, o dólar vai cair, porque o investidor estrangeiro entra para investir na renda fixa. Na prática, quanto que o dólar se valorizou frente à moeda argentina no último ano? 500%. Subiu 500%, mesmo com uma taxa de juros a 38% ao ano. Então, cuidado com o que você escuta por aí. Cuidado com a teoria linda que não é aplicável na prática. Isso acontece muito no mercado financeiro. Vamos pegar a última vez que isso aconteceu. 2014 a 2016, a nossa taxa Selic saiu de 7%, foi para 14%. O que aconteceu com o dólar? Caiu? Não. Foi de 2 para 4. Dobrou. Então, o dólar ele acaba sendo uma saída para esses momentos ruins. E o ouro? O que acontece com o ouro, Vinícius? Que também é uma antiação. O ouro ele depende mais de uma dinâmica internacional, de como vai a economia global, que vai muito mal também, totalmente hospitalizada.
vale a pena na minha visão, e eu tenho uma dosezinha de ouro ali na minha carteira, porque pode ter uma grande rentabilidade se a gente tiver um momento de crise, não só no Brasil, mas um momento de crise internacional. Então, conclusão de tudo isso, né? Você precisa investir na bolsa. Só que investir na bolsa não é a mesma coisa que investir em ações. Ações é só uma parte, um investimento que tem dentro da bolsa. Não é tudo. A bolsa é um local. É uma feira. Lá na feira tem alface, tem banana, tem tomate, tem um monte de coisa. Se você investir só em ações, você pode ter uma queda, tomar uma queda aí de 50% nos seus investimentos. Perder metade do que talvez você levou anos para acumular. Ou se você investir em fundos imobiliários também, você leva mais uma de 20%, 30%, 40%. Depende, mas a queda acontece junto. Então, você tem que investir na bolsa. Não dá para ficar só na renda fixa, senão você vai morrer trabalhando. Ou vai demorar muito tempo para chegar onde você quer. Você ainda tem que contar que a inflação vai cair. Você está perdendo, está queimando dinheiro, continuando na renda fixa, né? Agora, você tem que investir na bolsa, mas não adianta você investir na bolsa se estiver prestes a perder grande parte do seu dinheiro. Então, Vinícius, o que você vai fazer agora? O que você vai mudar nos teus investimentos agora? Nada. Absolutamente nada. Poxa, Vinícius, você gravou todo esse vídeo para me falar que não vai mudar nada? Não, porque eu tenho a minha Magar montada. Eu estou preparado para lucrar em qualquer cenário. Eu vou lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Os investidores sempre em alta, quem tem a sua Magar montada... Vinícius, o que é a Magar? É a carteira de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Certo? É a combinação de investimentos que vai te proporcionar esse tipo de resultado. Então, eu estou preparado para uma crise e eu estou preparado para um momento de crescimento da economia. Então, é por isso que eu não vou fazer nada. Eu não invisto com base em projeções, porque seguir projeções é furada, é infantilidade. Você vai se lascar se você seguir projeções. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Isso daqui, ó, é o relatório Focus, ou boletim Focus, que é um boletim divulgado toda semana pelo Banco Central do Brasil, tá? Nesse relatório aqui, o Banco Central, ele reúne as projeções de, aqui ó, você vê o número de respostas. Nesse caso aqui, das 129 maiores instituições financeiras do Brasil, tá? Toda semana ele vê qual a previsão para a inflação, qual é a previsão para o PIB, qual é a previsão para a taxa de câmbio, que é o dólar, para a taxa Selic, etc e tal. E o que você enxerga aqui nesses gráficozinhos aqui embaixo? Ó? A projeção lá em fevereiro de 2021 para o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, era 4%. Hoje já está em quase 7%. A projeção para o PIB era 13,5%. Agora está em 5%, totalmente diferente. A projeção para a taxa Selic era 3% ao ano lá em novembro de 2020. Agora está em 7%. Você consegue ver que ao invés de a realidade casar com a projeção, e aí sim, maravilha, o analista que fez a projeção, ele está de parabéns? Não. A realidade vai se apresentando como ela quer e os especialistas, entre aspas, do mercado financeiro, eles vão aproximando a sua projeção para no fim do ano casar com a realidade. Opa, maravilha, eu falei uma semana antes que a inflação ia ser tanto, que o dólar ia terminar o ano em tanto, que a taxa Selic ia ser tanto. Então entenda. É furada, você vai se lascar sério e forte, você vai perder muito dinheiro se ficar investindo com base em projeções. É extremamente frágil isso. É por isso que a gente se prepara para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Estruturando a Magar. Essa combinação de investimentos faz qualquer pessoa lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Tá bom, Vinícius, e o que eu deveria fazer? Depende. Você tem a Magar montada? Não precisa fazer nada, você está pronto, você vai lucrar independente do que acontecer. Tá? Agora, se você não tem, se você está investindo na renda fixa, você precisa se dedicar logo a ter conhecimento para investir na bolsa. De forma que você não perca metade do seu dinheiro se as ações caírem. Tem que aprender a lucrar nas altas e nas quedas. Agora, se você quiser ficar refém de uma desvalorização da metade do seu dinheiro, tá tudo bem, é só você investir em ações e tá tudo certo. Então, se você não investe na bolsa ainda, você precisa, porque você está queimando dinheiro investindo só em renda fixa. E se você já investe na bolsa, mas investe só em ações, talvez só em ações e fundos imobiliários, talvez só em ações, fundos imobiliários, ações estrangeiras, pode dar ruim. Se vier uma crise internacional, tudo cai junto. Você precisa também investir em anti-ações. Se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você não quer, aí tá tudo bem, mas aí você tá no lugar errado, tá? Eu não posso te ajudar. Eu só ajudo pessoas que querem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você quer outra coisa além disso, não é comigo. Você está no vídeo errado, você pode clicar em X, fechar aqui em algum lugar desse vídeo, tá?
E se você não sabe e quer aprender o passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, eu vou fazer um evento online gratuito agora do dia 23 ao dia 29 de agosto. Aproveite essa oportunidade, tá? É a nova Jornada Sempre em Alta 2021. Que basicamente é uma semana intensa de vídeos, de aulas, de tira dúvidas, de mentorias individuais que eu vou dar para algumas pessoas, de atividades práticas, onde eu vou mostrar realmente o passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Os mais de 930 alunos que eu tenho, 930, começaram executando esse passo a passo. E vários deles conseguem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Por que vários? Porque é todos que implementam. Infelizmente tem gente que procrastina e acaba desistindo no meio do caminho. Mas você pode ver os resultados de alguma dessas pessoas. Vou deixar até no link aqui embaixo na descrição. Tem um site que é viniciusmarino.com/resultados. Você vai ver a história de vários investidores sempre em alta aqui. Há 1, 2, 3 anos lucram nas altas e nas quedas. Tá bom? Para você se inscrever gratuitamente para essa jornada é muito simples. Aqui embaixo desse vídeo, tá? Na descrição, nos comentários. Se você estiver me assistindo pelo Instagram, esse link vai estar no meu perfil no Instagram. Se você estiver me assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, vai estar na descrição do vídeo, tem um link. Clica nesse link, faça a inscrição gratuitamente, entra no grupo do WhatsApp, que é exclusivo do evento, tá? E vai lá no teu e-mail, porque tem uma aula de presente que eu já te mando antes do nosso evento começar. Mas não perde essa oportunidade de aprender a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você quiser se aventurar na bolsa de qualquer jeito, você pode perder metade do seu dinheiro. E eu acho que não é isso que você quer. Jogar metade do tempo de trabalho que você tem fora por causa de imprudência, infantilidade ao investir. Tá bom? Se você acha que, poxa, esse vídeo pode ajudar outras pessoas, clique aqui embaixo em curtir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas entendam esse contexto, os riscos que esse cenário traz e um alerta, esse ponto de atenção que a gente tem que ter, porque essa taxa Selic vai subir muito mais, palavras do próprio Copom. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, te vejo na jornada, forte abraço.